trazendo para vocês um conteúdo aqui. Eu vou estar arrumando essa pintura aí. Acho que fui eu que fiz a pintura, mas eu vou estar arrumando ali apagando aqui o depósito aqui e acrescentando aqui um outro letreiro que é o nome do aviário do cliente aqui. Então aqui, primeiramente, tem que dar uma lixadinha para dar uma fosqueada, para conseguir apagar, para dar mais aderência. Fosquear a letra, porque aqui um esmalte à base d'água, ele fica liso. Se você passar uma tinta em cima dele, ele vai ficar aparecendo as letras. Ele apaga, mas fica aparecendo as marcas das letras. Então, o ideal nesse caso é você estar lixando. Dá uma lixada em cima das letras. Depois, em seguida, você vir fazer a pintura do letreiro. Apagando, quer dizer, apagando, passando um fundo aí. Dependendo do caso, faz da cor do fundo, da parede, ou às vezes muda. Aí fica a critério de cada um. Aqui eu venho fazer um splash em cima aqui para estar tampando aqui. Que em cima desse depósito aqui eu vou estar escrevendo aviário, o nome do aviário aqui. Então aqui vocês estão vendo, passando um rolo aí, porque a tinta do cliente ele não tinha, daí como ele falou para mim aproveitar o que eu tinha para diminuir o gasto assim, porque eu não precisava ficar comprando tinta. Como eu sempre, nas pinturas, eu sempre compro um pouco a mais. Cada pintura que eu vou fazer, às vezes, que tem que comprar tinta, eu sempre compro um pouquinho a mais. Para estar sobrando um pouco para a gente executar esse tipo de serviço. Que volta e meia está aparecendo um letreiro ou outro para arrumar. Então é bom a gente sempre ter um galãozinho de tinta em casa, bem tampadinho, e deixar em boa conservação ali para não se perder, né? Pra na hora certa que tu for precisar, a gente tá usando ela. Nesse um cliente aí, um cliente amigo, que o rapaz eu já conheço ele há anos, e sempre dá prioridade, preferência pra gente aí, daí a gente tá sempre pronto para atender. Daí então apagando aí, passando duas de mão aí de tinta à base d'água aí para apagar esse letreiro. Daí enquanto ele deixa ele secando, para mim não perder tempo, aí já vou fazendo a outra letra que vai colocar o nome do aviário. Aí o nome do aviário eu vou pôr embaixo desse aonde vai a viária. Aí vou estar fazendo aí o nome aí, divulgar a propaganda dele, que esses Premier aí é nome de ração, é a marca de ração, marca de fornecedor que ele vende lá, vários tipos de marca. Aí como essa escultura foi meio, creio eu que meio patronizado, fábrica de marca aí, fabricante de ração aí ele colocou a divulgação aí, né? A divulgação da ração na parede aí. Então aí eu apaguei, como vocês estão vendo, apaguei, passei um bolinho ali. Aí eu vou dar uma puxada na tinta. Enquanto ele dá uma secada ali, eu vou vir arriscando ali, fazer a letra de baixo, certo? É para mim não ficar carregando aquelas montes de coisa arada lá de régua. Eu já aproveito o que tenho. No caso ali, ó, o próprio extensor já me serve de régua. Mas já para mim alinhar, já fazer alinhamento. Como o nome da marca já está no nível, que fui eu mesmo que fiz, eu bati o nível, então já
acompanhando já venho acompanhando a marca, alinhamento da marca, daí já vai evitando de carregar um nível, certo? É assim que eu procuro evitar de usar muitas ferramentas, porque não é por não ter, eu tenho meu cantinho da pintura aqui em casa, tenho um lugarzinho que eu faço caixa aqui em casa, eu tenho bastante ferramenta ali, mas só que na rua assim, como eu ando de moto, eu evito de carregar muita coisa. Por quê? Porque não cabe ali na caixinha. Só em caso de necessidade. Quando é necessidade eu levo só o que eu vou riscar. Daí eu risco toda a letra, daí depois eu nunca tinha para fazer. Então aqui no caso eu tô riscando aí o alinhamento, acompanhando o alinhamento da marca, certo? Aí vou fazer um rascunho mais ou menos das letras para ver o espaço. Para ver o espaço, para ver se vai caber as letras ali. Que daí depois em seguida, depois feita a marcação toda ali, daí eu já venho fazendo a letra em seguida, a mão livre. Porque o serviço à mão livre é um serviço mais rápido, mais rápido de executar, né? Mais facilidade. São coisas que não tem necessidade de ficar ali. Então, aí eu procuro facilitar. É uma letreirinha aí que eu levei uma tarde para fazer, certo? Aí eu levei uma tarde para fazer esse servicinho aí, atender o cliente aí. Daí vocês aí acompanhando o vídeo aí, vocês vão estar vendo aí, ó. Eu tô fazendo as marcações aí. Porque não é porque não estou usando régua que eu vou fazer ele de qualquer jeito. Não estou usando régua, mas ali mesmo no extensor eu faço uma marcação do tamanho da letra para mim tá marcando ali a altura certinho, para ele não ficar um lado mais alto que o outro, certo? Não é evitar de usar a régua que eu vou deixar torto. Ali eu estou usando o extensor, mas o extensor eu já tenho a noção como que se usa uma régua. Daí eu faço a marcação no extensor, certo? Eu marco no extensor ali o tamanho que vai ficar a letra. Como aí eu vou fazer uma letra manuscrita, inclusive tem um inscrito no canal aí que me perguntou aí qual o meu gabarito para fazer um letreiro manuscrito. Aí eu estou fazendo manuscrito. Qual que é o meu gabarito? O meu gabarito eu uso, uma técnica que eu uso da época de quando eu estudava ainda, quando estava aprendendo, lá no prézinho, quando a gente está aprendendo, a professora não vem aquele caderno de caligrafia, então aqueles conhecimentos do passado eu procuro aplicar no dia de hoje. Tem muitas coisas do passado que eu aplico hoje em dia na pintura. Aí é uma delas, aí o manuscrito, é a linha do caderno de caligrafia. Eu faço a marcação no caderno de caligrafia, certo? Aí como eu já dei uma puxada lá na tinta, aí já estou lavando o rolo, dando uma olhada aí para ele não secar, porque senão até dar uma puxada na tinta lá, se eu for deixar o rolo de molho na tinta, como secou a tinta lá, ele vai secar no rolo também. Então é bom estar tirando o excesso da tinta e colocar uma água ali, ou lavar o rolo e deixar ele de molho na água, para poder usar o mesmo rolo. Esse rolo aí eu uso várias vezes.
várias vezes, mantendo ele limpinho. Ele se usa várias vezes. É uma coisa que não tem necessidade de ficar toda hora comprando. Basta conservar. Aí estou dando uma misturada na tinta da letra, porque a lata na tinta, ela vem, mesmo ela pronta já ali, é bom a gente estar misturando, porque com o tempo que ela fica parada, a tinta na lata, ela fica o líquido em cima, um líquido transparente em cima, onde você precisa estar misturando a tinta, dando uma misturada boa, para ela dar concentrar a tinta ali. Ó, aí vocês puderem me acompanhar aí, vocês vão estar vendo aí, ó. Vou estar fazendo a letra manuscrito, o meu estilo, o meu jeito de trabalhar, que cada um tem um jeito de trabalhar, então não dá pra gente dizer que é exatamente assim. Assim é o jeito que eu trabalho, porque sempre tem um outro que faz um trabalho diferente, que às vezes as pessoas acabam criticando. Então o que eu digo é isso, primeiro eu faço um rascunho, mais ou menos, só para ver o tamanho certinho, distribuir. Daí depois que eu faço esse rascunho, aí eu venho fazendo o rascunho para mim estar vendo o espaço. Aí após isso daí, de eu fazer esse traço aí com o pincel, aí eu já não estou com acabamento. Aí eu primeiro eu faço ele tipo assim, mais fino, para depois eu vir fazendo o acabamento, ele deixando ele destacando a parte mais grossa, a parte mais fina. Porque o manuscrito, a escrita na mão, na caneta, no lápis, no caderno, ele fica uma grossura só. Só que na pintura, para dar um destaquezinho a mais, para dar aquela impressão de letreiro, de letra, não, pintura, aí eu uso uma técnica que eu vi aqui, eu sempre estou pesquisando as coisas, aí aqui eu vi um negócio de caligrafia ali, que o rapaz explica que a caligrafia, a linha para cima é sempre mais. Quando você traça o lápis ou a caneta para cima, você faz a letra mais fina. E quando você faz o movimento para baixo, todo o movimento para baixo, ele dá uma engrossada. Aí por isso que tem aquela diferença de espessura ali nas letras ali, no manuscrito ali, fina e grossa ali. Então, para dar aquela imagem bacana ali do manuscrito, a técnica é essa: você faz a linha para cima, com todo o traço que você for fazer para cima, você faz mais fina. E o movimento para baixo, ele é mais grosso, não exageradamente. Aí, como ele é um manuscrito, você é bom, tem uma maneiração aí, procurar ter uma base visual, porque por ser uma comunicação visual, o visual dele tem que ficar um visual agradável. E outra que se você pesquisar no manual de letra, até no computador, isso daí você acha até no celular, as fontes de letra. Se a pessoa baixar o aplicativo, que nem eu estou usando, eu uso o CapCut. Daí no próprio aplicativo a pessoa pode estar vendo ali os modelos de letra, as fontes, os modelos da letra, as fontes de letra, porque manuscrito ela é modelo feito à mão, mas só que se você for parar para avaliar, você vai ver vários modelos, tem vários modelinhos de letras ali, vai detalhada, aquelas letras, tipo assinatura de certificado, aquelas coisas. Então,
ali vocês podem estar tendo um conhecimento a mais, adquirindo um conhecimento. E aí, aquele negócio que eu falei no vídeo anterior aí, porque o trabalho da gente na pintura, se você quer ganhar bem, como muitos correm atrás de trabalho de ganho bem, vão atrás de ótimo salário, porque a gente tem que, o que eu digo, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Não adianta de querer pegar um trabalho porque o salário é bom. Mas se você não gosta daquele trabalho, é perca de tempo, por causa que você não vai estar executando com vontade, com alegria. Você tem que fazer aquilo que você gosta. E a partir que a pessoa faz o que gosta, aí a pessoa tem que pôr empolgação em si. A empolgação vai fazer você fazer mais rápido, executar um trabalho mais rápido. Aí eu procurei fazer meio-dia, eu fiz esse serviço aí numa tarde. Eu cheguei lá umas 2 horas, quando era 5h30 já estava vindo para casa e tal, prontinho. Então foi que 3h30, 3h30. A partir que você faz o que você gosta, você não é apenas procurar, você deve fazer um trabalho mais qualidade, com mais excelência. A habilidade, a rapidez não é fazer de qualquer jeito. A rapidez não quer dizer que você tem que pegar uma tinta e passar o pincel de qualquer jeito ali. Você tem que fazer com atenção. Mas essa atenção não precisa também ficar se amarrando. Pode estar fazendo ele mais elaborado. Elaborado como? Elaborado é o que eu quero dizer, usa o pincel como se estivesse fazendo a própria escrita. Porque daí você vai estar fazendo um trabalho com mais habilidade, com mais rapidez. E quanto mais você vai praticando, você vai adquirindo mais experiência. Você vai estar segurando no pincel com mais firmeza. Porque esse trabalho aí, a gente tem que fazer ele com a firmeza no pincel ali, segurar ele firme, porque se você segura de qualquer jeito, ele pode escapar da tua mão. Daí não escapar, ele bate na parede, faz um borradinho. Então, para evitar isso daí, tem que segurar firme o pincel ali e procurar fazer ele com rapidez, com habilidade, assim, um conhecimento que você vai adquirindo com o tempo. Por isso que eu sempre incentivo aqui o meu próprio PIA, que os trabalhos de nós adultos já se começa na infância. Na infância, lá na época de colégio, a gente já está se preparando para o futuro. Lá você já está se preparando a escrever bem. Eu fui começar a escrever melhor depois de uma certa época, quando comecei a ter interesse. Mas antigamente eu não fazia direito, eu não tinha um conhecimento, não tinha interesse. Mas a partir que você começa a ter um interesse, você começa a melhorar o teu trabalho, começa a melhorar no estudo. Porque isso daí é o que eu digo, eu falo. Está sempre preparando para as oportunidades. Por exemplo, o pessoal que tem no colégio hoje em dia, adolescentes, crianças, que ler, escrever. Isso são coisas que na vida adulta a gente vai levar como uma coisa simples. Uma coisa simples, quando você sabe ler e escrever. Mas quando ela tem dificuldade, não sabe, aí ela vai ver o problema que vai ser não saber fazer essas coisas. Então, o que eu digo é isso, para aqueles que estão iniciando no ramo aí, procurando se interessar mais
se interessar em aprender, porque o aprendizado é um conhecimento que você vai adquirindo, é como uma ferramenta que você vai comprando. Você pode não precisar na hora, mas na hora da oportunidade, essas coisas, esses conhecimentos, se pode ser útil. Eu digo isso porque quando eu comecei a trabalhar na pintura, aí quando eu fui fazer habilitação para veículo, para carro, moto, na renovação, meu irmão me deu uma ideia. Como eu ia ter que pagar para fazer renovação, ele me falou, por que você não muda a letra, cara? Muda a letra, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Pagam aqui um pouquinho a mais. Se pega uma carteira para caminhão, para ônibus, um veículo maior. Porque hoje em dia isso daí não é frescura, é currículo. E realmente eu ouvi o conselho do meu irmão. Na renovação eu fui lá e, em vez de renovar, fui mudando de letra. Cada vez que tinha que renovar, eu mudava a letra. Graças a Deus, hoje a minha CNH é para carreta. Hoje em dia eu trabalho na empresa lá, eu sou motorista de carreta. Então, se lá no passado eu não me interessasse por isso daí, hoje em dia eu estava podendo dirigir só um carro, uma moto, só um carro e moto. Porque são coisas que na época eu não precisava. Eu não precisava dirigir caminhão, não precisava dirigir uma carreta. Eu fiz para mim dirigir meu carro, minha moto, certo? Mas porque eu sempre dependia da pintura, eu sempre fiz pintura. Aí com que o meu irmão me falou, ele abriu meus olhos, pô, realmente, cara, é verdade. Eu fui lá e modifiquei. Daí não fazer a carteira para caminhão, foi indo, já começou a surgir outros interesses. Daí através desses interesses, porque para dirigir um caminhão, hoje em dia você tem que ter um curso MOP. Daí eu fui com ele lá, ele foi fazer o curso, e aproveitei o embalo, fomos nós dois lá, já fizemos curso MOP. Daí depois fui renovar, daí no curso lá já comecei a ver outros cursos. Daí depois eu fui fazendo capacitação, IAR, coisas que exigem no ramo de motorista, para você dirigir um caminhão, um ônibus. São cursos que exigem. Não porque na época eu já queria pegar. Eu pensava comigo o seguinte, não, eu vou me preparar aqui. Hoje em dia eu estou vivendo da pintura. Mas quem sabe um dia eu possa precisar pintar uma oportunidade boa aí. E realmente eu estava sempre trabalhando na pintura, daí de repente surgiu a oportunidade. Daí surgiu a oportunidade, hoje em dia estou lá nessa firma aí. Fora essa firma, já trabalhei em outras firmas aí, motorista, caminhão. Ônibus nunca trabalhei, mas no caminhão sempre peguei caminhão, carreta. E então, essa daí é uma coisa que eu digo para os pessoas que estão aprendendo. Tudo que por aprender, aprenda. Nada em vão. Porque o que você aprende é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Você fazer uma coisa que se faz por você mesmo. E a letra aí é uma delas, que quando eu comecei na letra, apenas o rapaz que eu trabalhava com ele de ajudante, que me dava incentivo. Na época eu treinava na minha casa, onde eu morava com meus pais, a minha mãe falava que eu estava perdendo tempo, gastando tinta à toa. Então, o que eu digo é isso. Aí ó, eu fiz as marcações, a marca do lápis, fraquinho, para vocês verem que na hora da pintura aí, a gente tem que fazer, riscar, não apertar, não deixar marca.
procura fazer ele meio mais fraco Essa possível. letra aqui, lembrando que essa daqui foi Só eu para que fiz você enxergar. também. Porque na hora que... Aí você não precisa ficar pagando marca de lápis. Uma porque fica feio. Então... Olha que o concorrente Aí ó, fez. foi uma pintura que eu fiz uns tempo atrás. O mesmo cliente aí. Então vocês estarem vendo aí, ó. Coisa de concorrente aí, ó. E aí deu para mim ver que eu tô incomodando. Alguém tá se incomodando comigo e acabou avacalhando aí, ó, na minha propaganda aí. Entendeu? Mas é aquele negócio, como eu digo, cada um fazendo o seu, tem espaço para todo mundo. Por isso que eu digo, a pessoa quer se aprimorar no trabalho, procure fazer aquilo que você gosta, porque geralmente domingo, feriado foi feito para passear, para descansar, mas de vez em quando a gente nesse ramo aí, ó, de vez em quando pinta serviço aos domingos, pinta algum serviço para você fazer num feriado, fora de hora, de noite. Eu mesmo já pintei até de madrugada, já tive fazendo pintura. Então é aquilo que eu digo. Procure fazer aquilo que você gosta. Se você não gosta, não meta a cara, porque vai se perder de tempo. Você vai estar perdendo tempo de aprender aquilo que você gosta. E quando você gosta do que está fazendo, você não vê dia, você não vê horário, você não vê feriado, não vê domingo, entende? E eu procuro trabalhar assim. Eu procuro trabalhar assim porque quando eu tenho serviço, eu estou fazendo. Quando não tenho, eu fico de boa. Eu aproveito para descansar, para relaxar, para sair, entende? Então aí o meu incentivo aqui, as pessoas que têm interesse em aprender, e como eu conversando com as pessoas, eu vejo que tem muitas pessoas adolescentes assistindo os meus vídeos. Então, o que eu digo para os adolescentes é isso. Tira aquele negócio que muitas pessoas falam. Aprender, fazer um trabalho, você tem que ganhar bem, arrumar um serviço que ganhe bem. O teu ganho bem é como eu já falei num outro vídeo aí. Você que vai fazer o teu salário. Para você ser um médico, você vai ter que investir em cursos, você vai fazer faculdade, tudo isso daí é investimento. Então, mas para você executar um serviço desse, você tem que gostar do que está fazendo. A mesma coisa na pintura aí. Hoje em dia, você vê até mulheres fazendo, mas é aquilo que eu falo. Procure fazer um trabalho que você goste. Se a pessoa não gosta, você está perdendo tempo, porque na hora de executar, vai pintar um serviço um domingo, por exemplo. A família está numa churrascada lá, pô, tem que fazer um letreiro, tem que fazer uma faixa. Pô, você vai acabar não fazendo, você não fazendo, você vai estar se queimando com o cliente. Você vai estar deixando a desejar. E o cliente, quando ele pede, combina, eu mesmo, aconteceu muitas vezes de eu me acarretar com muito serviço e não conseguir. Eu sou um que eu não gosto de negar serviço. Ela dá uma engrossada. Então serviço para mim, eu estou pegando. Hoje em dia estou me aprimorando em trabalhos em altura, porque eu já perdi muito serviço de altura. Então estou comprando os equipamentos aí para altura. Para baixo dá uma engrossada. Mesmo esquema de escrever no caderno. Então hoje em dia estou investindo no equipamento de altura porque volta e meia está aparecendo trabalho em altura. E é um trabalho gostoso. Apesar do perigo, faz no caderno, o risco que eu uso, passa, eu gosto. É um trabalho gratificante. E quando a gente está no chão, assim, te vê aquele trabalho lá em cima, bem feito, lá na altura, lá.
a gente sente aquela O gratificação. Ronaldo Araújo, Cada aí, ó, aquele isso daqui é serviço. especialmente pro E Ronaldo como de vez em Araújo. quando, volta e meia, Perguntou aí qual de que é vez o em quando método. tem alguns me pedindo esse trabalho assim, Pra alguns baixo, mais serviços grosso. já acabei regulando. Pra Por cima um quê? pouquinho Por mais. não ter equipamento, por Essa não estar apto para é executar. um método que eu uso. Porque trabalho em altura Fazer. não é questão de coragem. Letra. Coragem é uma delas, mas a pessoa tem que ter equipamento, tem que ter um treinamento. Porque se você for executar um Aí serviço em lógico, altura pra para uma aprender a fazer empresa, aqueles... além de equipamento, letras, essas coisas, eles vão desenhadinhas, exigir cheio o de detalhe, certificado, vão bacaninha. exigir que Aí você é bom tenha o estar curso. sempre Porque olhando no aí eles manual vão de saber letra. que você é uma pessoa responsável por aquele umas fontes de serviço. letras, tem vários Então, modelos, aí eu estou mostrando um trabalho certo? no chão. Aqui eu venho Geralmente fazendo o que veio na minha cabeça. parece, Ó, aquele mas esquema lá de eu estou arriscar me aprimorando por causa pra caber no que, espaço. É isso daí. assim, eu gosto de estar sempre Por isso, aprendendo vem alguma acompanhando coisa. pra Eu gosto de estar ele sempre me caber no aprimorando em conhecimento. Vamos lá, fazendo Porque acabamento. que conversa aqui com o meu garoto aqui, eu fui incentivar ele, porque tem que 9 anos de idade só, tem muita coisa para aprender. Então, se eu não tá me procurando aprender alguma coisa, ele vai achar que ele também não precisa. Então, para dar um exemplo para ele, bem, por isso, dá para mim estar incentivando ele. De repente, mais tarde, quem sabe? Eu não sei. Talvez mais tarde ele possa querer entrar no ramo, de repente ele possa se interessar por esse ramo. Daí já vou ter bastante conteúdo para mim estar passando para ele, para mim estar incentivando ele. Então, as pessoas que estão aprendendo, que nem um garoto que me pediu um ano atrás, mais ou menos, aí, ensinar, se ele estiver assistindo, alguém aí, adolescente, que possa estar assistindo um vídeo, possa estar se esforçando mais no colégio, porque o que você aprende no colégio hoje em dia, no futuro você vai usar no trabalho, vai colocar em prática no trabalho. Aí eu estou apresentando o que a pessoa usa na pintura, mas em outras áreas profissionais também. A pessoa sempre vai ter alguma coisa que vai estar aplicando. Como o desenho, o letreiro, o desenho, aumentar um desenho, são coisas que se aprende também no colégio. Na aula de educação artística, a professora ensina a desenhar, a ampliação, que é o método do quadradinho. Eu mesmo, quando eu comecei a ver sobre o logotipo, como eu trabalhava com o rapaz, eu lembro que no colégio eu gostava muito da aula de educação artística, porque eu sempre gostei de desenho. Daí, quando a professora começou a mostrar sobre desenho geométrico, pô, eu achei muito interessante, muito bacana. Eu comecei a me aprofundar. Só que eu aprofundava assim, porque eu achava legal. Eu não imaginava que um dia fosse trabalhar com isso. Daí quando eu vi o rapaz fazendo um logotipo, por exemplo, ampliando um logotipo, eu trabalhei com um grande profissional aqui em Paranaguá, fui ajudante dele. Hoje em dia ele trabalha com serigrafia, ele faz estampa de camiseta. Então, na época ele fazia letreiros, essas coisas que estou fazendo, nós fazia placa de outdoor, aquelas outdoor que se vê na beira de BR, aquelas placas gigantes, nós fazia letra gigante, logotipo. Aí quando eu comecei a ver ele fazendo logotipo, eu comecei a prestar atenção. Aí eu lembro que eu perguntei para ele, isso aí você está usando aquele desenho geométrico, né? Daí eu comecei a observar ele trabalhando, fazendo pergunta. E realmente, para você ampliar hoje em dia, para mim, por exemplo, não digo para você, cada um pode estar aprendendo de maneira diferente. Eu aprendi a ampliar
logotipo através de desenho geométrico. Começar a separar os traços ali, as elipses, os triângulos, losangos, tudo aquilo dali, ele acaba hoje em dia usando na arte do logotipo, na ampliação do logotipo. Porque se você pega uma logotipo de uma empresa, ela quando foi feita, ela foi feita sob medida. Aí você tem que tirar medida por medida ali. E se você for prestar atenção, sempre vai ter um círculo, vai ter um losango, um triângulo, retângulo. São desenhos geométricos que hoje em dia a gente se aplica na arte da pintura, eu, no caso, logotipo. Aí, ó, eu estou usando a maneira da escrita. Escrita que a gente aprende no colégio. Mas se você for analisar o logotipo embaixo aí, ó, ele está escrito dentro do retângulo. Tem um retângulo embaixo, a parte azul, a parte laranjada, é um retângulo, a reta. Então são coisas que a gente aprende no colégio. Aí, ó, tá o... Se inscreva aí, ó, deixa um like aí para ajudar aí pro YouTube reconhecer.